Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, há um corpo espiritual e um corpo material. Deus explica sobre isso. E como funciona um corpo material e um corpo espiritual? Como você discernir essa briga espiritual dentro do nosso corpo? O que significa a ignomania? Que é uma doença, mas como ela aplaca no natural? Tem muita gente que duvida da existência de Deus e como funciona o mundo espiritual por naturalizar tudo o que acontece com elas, ou por buscar a Deus sem profundidade, sem estudo, para você comparar aquilo que Deus diz com aquilo que eu acho, com aquilo que eu acredito. Porque eu aprendi de uma forma, mas Deus ensina outra. Então, como eu saber se o que Deus diz é verdade, se eu não sei, se eu não estudo, se eu ignoro tudo que Deus diz para mim? Então, quer dizer, eu creio em mim, eu não creio em Deus, quando o ser humano é assim. E por ele ignorar totalmente Deus, não querer saber, é quando o homem vive andando na medicina e falando apenas a palavra Deus, sem querer acreditar em nada. Então, o que significa essa briga espiritual? Porque até os espíritas, as pessoas que são religiosas, mas desprezam a Bíblia, elas sabem que todo ser humano é um espírito dentro de um corpo. Mas o que ele não sabe discernir é a qualidade do espírito. Porque ele não estuda sobre as escrituras bíblicas e não acredita em nada que Deus diz. Ele cria, as pessoas criam o seu Deus, confiando nele mesmo. Por isso as pessoas dizem que religião não se discute. Realmente, a religião é um estilo de vida, mas já o espiritual, Deus lhe dá um manual para você aprender a discernir o que tem fundamento para você, o que Deus diz ou o que você sabe, É assim que Deus trata, a verdade com a verdade, não como religião. Então, não procure Deus pelos religiosos, e sim como Deus explica. Em 1 Coríntios 15, eu vou explicar para você na prática como é essa doença da ignomania, E como é uma briga dentro do nosso espírito quando você é contrariado. E Deus explica isso no manual de vida, para que o homem entenda que a briga é realmente espiritual, ele tem que querer saber. E é isso que Deus diz: não ignore, busque. E o homem tanto ignora hoje em dia como está falando mal, de Deus. Então, em 1 Coríntios 15, do 40 até o 44, olha o que Deus diz e como Deus ensina. Há um corpo celeste e um corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e outro é a glória do terrestre. É bem diferente um do outro. Uma é a glória do sol e outro é a glória da lua. E outro é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória e outra em estrela. Quer dizer, sol é luz, lua é trevas. É isso que Deus explica. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O homem, ele vive corrompido, Porque ele acredita da forma que ele quer. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em
fraqueza ressuscitará em vigor. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Há um corpo natural e há um corpo também espiritual. Como você aprender a discernir sobre esse estudo se você não tem experiência sobre o espírito? É por isso que o homem natural, ele naturaliza todas as doenças e não crê em Deus. Ele crê nele, nas opiniões dele, pela falta do conhecimento. É isso que Deus explica. Então eu vou explicar para você, no plano natural, como funciona essa briga espiritual. Porque Deus diz para você que a briga é espiritual. Mas até você descobrir como funciona essa briga, só quando o homem amadurece. E Deus diz isso. Quando ele diz que o homem, enquanto ele se alimenta de leite, ele é novo, é criança, ele não sabe discernir nada. Mas quando ele amadurece, ele começa a aprender. Um exemplo. Até você ser um adolescente, quando as pessoas vêm mentindo para você, você acredita. Porque você não tem experiências com mentira. Então, até você discernir que existe pessoas que mentem, que a gente não deve acreditar em todo mundo, em tudo que houve, há um tempo. Então, Deus também explica que há um tempo para você discernir sobre a espiritualidade. Quando ele diz, enquanto o homem é novo, ele não consegue discernir. Mas quando ele é maduro, se ele quiser, ele consegue discernir, ainda nessa vida, no plano natural, discernir que existe realmente uma briga espiritual e que ele não pode ignorar para não viver apanhando do mundo espiritual, acreditando de uma forma, mas vivendo as consequências das suas escolhas. Deus explica isso. Então, o que é a ignominia? Ignominia. O que significa isso? E como ela é descoberta? Como é a reação de uma pessoa que ela carrega essa doença? Ela se caracteriza com uma grande, quando a pessoa é uma grande desonra. Quando uma pessoa ela é infligida por um julgamento. Quando as pessoas vêm nos acusando de algo, né? Dizendo as verdades para mim. Isso é a ignomania. É uma desonra pública, julgamento público. São pessoas que vêm dizer desaforos em lugares públicos. Então, é uma degradação social. Caracteriza daquilo que degrada a humilhação. Quer dizer, quando eu vivo com meu espírito vazio, qualquer coisa que as pessoas dizem vai me abalar, vai me atingir. Quando eu não tenho rotina de orar, de jejuar, tem pessoas que quando vem dizer desaforo a você, né? Ela vem dizendo algumas verdades a você, você fica com o corpo todo doído. Tem pessoas até que adoecem, né? Quando alguém vem dizendo desaforo, brigando. Isso é ignomania. É quando a pessoa não tem estrutura emocional para ouvir a desonra, a humilhação do que o outro vem fazer comigo, né? Então é uma ação de palavras que desonra e envergonha. Isso é a ignomania. Mas pessoas que têm rotina de orar e que elas buscam esse tipo de conhecimento, quando alguém vem dizer algo a mim, eu não sou mais impactada. O meu espírito, ele tem uma construção, uma base de conhecimento. Então, aquelas palavras que a palavra Deus explica, a palavra mata, a palavra fere, adoece.
Então, ela não vai penetrar no meu odre se eu tenho conhecimento. Quer dizer, como eu recebo a palavra, isso quer dizer dependendo do meu estado emocional. Isso é a ignomania. A gente adoece facilmente com o que ouve. E como é uma pessoa que ela vive em uma guerra espiritual, ela endurece o coração, ela não aceita ouvir nenhuma verdade de alguém, como é que reage essa briga espiritual, que é isso que Deus está ensinando aqui, em 1 Coríntios 15, do 40 ao 44. Deus quer dizer que existe uma briga entre glória e trevas. E como é que a gente percebe a defesa, a reação do ser humano quando ele entra nessa briga espiritual? Porque esse manual de vida que Deus dá a você é para você estudar que existe uma briga espiritual e que você não deve ser ignorante, naturalizando tudo e apenas dizendo eu creio em Deus sem querer saber nada sobre Deus, né? Então, se Deus é espírito e eu fujo do conhecimento espiritual, qualquer coisa me atinge. Eu não tenho uma construção. Deus explica tudo isso. Então, quando é que acontece essa guerra aí celestial no corpo natural? Que é isso que esse versículo está ensinando. Em 1 Coríntios do 15, 40 até o 44. É uma briga espiritual entre glória, entre sol e lua, entre trevas e luz, que é dentro do nosso espírito. É um conhecimento verdadeiro entre um conhecimento falso. E é o homem que ignora esse tipo de conhecimento. Então, vou lhe dar alguns exemplos para você entender como no natural a gente reage. O nosso espírito mentiroso sempre quer defender o ego, vamos dizer assim, o meu ego. Não, eu não quero me ferir com verdade de pessoas, então eu reajo. Por um exemplo, quando uma pessoa, eu expliquei para você aqui, que é uma desonra, uma humilhação que alguém faz comigo. Então você vem dizer alguma coisa comigo que é uma verdade, mas eu não tenho como verdade. Então, no imediato, quando você diz a mim uma verdade, eu reajo. E nessa reação que eu reajo, é para aquilo não me doer. Então, eu me defendo dessa humilhação, dessa desonra, que é essa ignomania. Quando alguma pessoa diz, geralmente acontece assim, alguém maltrata uma pessoa que está ali, diz uma verdade que ela não aceita como verdade. Na mesma hora que o ser humano escutou aquela verdade e começou a corroer dentro dele, ele reage, ele vai se defender. E o que ele vai fazer? O espírito dele enganoso, que ele vive acreditando na espiritualidade enganosa, sem querer buscar a Deus, ele vai começar a falar os podres e revelar os erros das pessoas. Quando alguém bole com aquela pessoa, quer dizer, alguém disse uma coisa a uma pessoa perto de mim e ela ficou afligida ali, sentida com o que ouviu. Então ela vai começar a agredir as outras pessoas do lado. Por quê? Porque o espírito dela enganoso, a nossa espiritualidade enganosa, não quer deixar você discernir aquilo que ouviu como verdade. Então a gente começa a jogar para fora os podres das pessoas. Você tá aí do lado dela, mas ela fala mal de você. A pessoa começa a reagir para defender a dor da alma, a dor do ego,
acusando e descascando os podres das pessoas. É isso que esse versículo quer dizer aqui, que existe uma briga espiritual no homem e o homem não reconhece entre glória e trevas, entre luz e trevas, que existe sol e lua, um corpo natural e um corpo espiritual. Então, uma verdade sua não vai se transformar numa verdade minha se você não souber no momento certo, na ocasião correta de me dizer. Então, tem pessoas que dizem uma verdade em momento errado. Então, o meu ego, para me defender daquela acusação, daquela desonra, daquela palavra que a pessoa veio me dizer, na mesma hora eu começo a acusar as pessoas. E quando eu vejo alguém querendo dar valor, querendo defender o que a pessoa disse de mim, eu vou começar a dizer os podres das pessoas. Isso já aconteceu comigo, eu já vi alguém dizer a mim e a minha reação foi não acreditar. A pessoa, quando estava com a ignomania, na hora ela começou a dizer o que ela sabia, mas como é a minha reação? A minha reação, que ouço uma verdade, eu não tenho a verdade como verdade. Ela é uma verdade do que você disse, porque você sabe. Mas quando eu escuto aquela verdade, eu já tenho a minha verdade. Um dia uma mulher, disseram alguma coisa com uma mulher na minha frente, era uma festinha íntima. E quando alguém disse uma coisa com ela que desagradou a ela, a gente começou a querer ir embora, o grupo começou a querer ir embora. E na hora que todos levantaram, ela começou a descascar ali os podres das pessoas. Você tá aí, indo com eles, mas eles são falsos com você. Eles falam mal de você. E qual foi a minha reação? A minha defesa? Eu não sabia nada que as pessoas falavam mal de mim por trás. Então eu não acreditei. Simples assim. Que era verdade o que ela falou, era uma verdade. Mas para mim, não se transformou em verdade. Não me doeu, não me chocou. Então, na minha racionalidade, eu disse, ela está falando isso com raiva. Despejando a raiva nas pessoas. Alguém falou alguma coisa com ela. Mas o que alguém falou com ela era uma verdade. E essa verdade, quando bateu no espírito dela, o espírito mentiroso, para não discernir, para a verdade, para a mentira continuar sendo uma mentira no meu odre, eu começo a acusar as outras pessoas. Eu começo, a pessoa que tem a doença da ignomania, eu começo a acusar as outras pessoas. Eu começo a botar para fora os podres daquelas pessoas, porque eu fui desonrado. Mas aí o que é que o espírito enganoso faz? O nosso espírito, nosso lado ruim, eu não quero aprender isso como uma verdade. Eu já tenho a minha verdade. Então ela começa a jogar para fora os podres das pessoas. Quando ela vê as pessoas acreditando naquilo que a pessoa falou. Então a defesa, o ego do homem é jogar os podres dos outros. Já que fizeram isso comigo, eu vou dar o troco. Então eu vou começar a dizer as verdades das outras pessoas que estavam em oculto e as pessoas não sabiam. Isso aí é quando generaliza uma confusão, né? Se você prestar atenção, todo mundo só consegue acreditar em algo que alguém vem dizer quando a gente já tem uma experiência. Se não, se eu for dizer uma coisa a você, você já tem uma verdade e eu tenho outra. Então a minha verdade não vai ser a sua verdade. Eu vou ouvir a sua verdade com o julgamento da minha verdade. Então eu não vou acreditar na sua verdade, mesmo sendo verdade. Isso é a ignomania. É o homem racionalizar pelaquilo que já sabe.
Então tem pessoas que na hora ela fica desequilibrada. Por que ela fica desequilibrada? Porque quando bateu aquela palavra que era uma verdade, mas eu não aceito como verdade, porque eu criei a minha verdade, é quando eu começo a fazer essa desonra, essa humilhação com as pessoas, essa degradação, porque está existindo uma briga espiritual. E como é que o homem tem que agir? O ser humano que busca Deus. Eu já ouvi também verdades que na hora eu não tinha como verdade, e o que aconteceu comigo? Para eu não pular no pescoço da pessoa, para eu não agredir a pessoa, eu fui chorar. Eu fui chorar porque eu fui desonrada, eu fui humilhada, que eu não precisava ouvir aquilo. O meu ego joga a minha verdade e eu me defendo daquilo que eu ouvi, porque eu não tenho aquilo como verdade, porque eu criei a minha verdade. Então, quando a gente não vai agredir o outro com palavras, que mesmo todo mundo vendo que o outro que falou é uma verdade, aquela pessoa ela fica tão desequilibrada que ela não ouve como verdade. O espírito que mente na nossa mente para defender o espaço dele, porque ele sabe que a espiritualidade verdadeira do Espírito Santo, se ele entrar, vai libertar aquela pessoa. Ela não vai mais viver enganada com aquilo que ela tem como verdade. E é nessa hora que acontece essa briga espiritual. Quando alguém diz uma verdade para mim, que para mim não é verdade, ou eu vou agredir, gritar, xingar e até desbulhar os podres das pessoas para defender o meu ego, ou eu vou me recuar e chorar. Agora, a forma certa que o homem ganha ponto com Deus, quando ele não busca Deus, ainda é calar e chorar. Quando ele rebate a verdade e não quer ouvir aquela verdade, entre aquela briga de palavras, não serviu de nada. E geralmente quem está com a verdade está certo. E aí o que pode acontecer? A pessoa que desonrou as outras, estando errada, provavelmente ela vai adoecer. Entre essa briga espiritual que existe aí, dentro do nosso corpo, que causa essa ignomania. E o homem não sabe sobre isso. E é por isso que ele naturaliza. Quando o ser humano ele percebe que está ficando desequilibrado, né, destemperado, geralmente ele busca, né, terapeuta. Ela vai para terapia, buscar ajuda, porque está muito doente dos nervos. Mas o que o homem não sabe é sobre essa briga espiritual. Porque ele criou tantas verdades mentirosas e vive brigando e xingando que ele foge das verdades. Quer dizer, ele não dá espaço para a verdade de ninguém. A verdade é a dele. O orgulho dele, o ego dele defende qualquer verdade. E por isso, nada que ele ouve, a mente fecha. A neurociência diz que quando você briga, você diz alguma verdade à pessoa quando ela está nervosa, o cérebro ele tranca, ele fecha, ele não consegue entrar. E para entrar uma palavra dentro do cérebro do homem é em 5 segundos. Veja que quando a pessoa está brigando, ela não quer nem ouvir. Mesmo você dizendo, ela está ouvindo, mas a palavra ela não entra dentro do cérebro do homem. Então o ser humano ele não consegue ingerir no cérebro a sua verdade como verdade, porque ele já criou a verdade dele. Então quando a verdade ela quer entrar e vai doer no ego,
é quando o homem ele começa a desmascarar as outras pessoas. Eu já vi uma pessoa fazer isso e na hora a minha reação foi não acreditar. A pessoa disse a mim que eu andava com essas pessoas, você está enganada com essas pessoas são tudo falsa com você. Na hora eu não acreditei, porque eu vi que alguém tinha feito alguma coisa com ela e ela nessa hora do desequilíbrio começou a acusar as pessoas. E nada que ela disser ninguém vai acreditar. Isso é a ignomania. E mesmo quando não é numa hora de briga, quando você é novo, que alguém diz uma coisa a você e você não tem equilíbrio de querer ouvir o que a pessoa veio me dizer, se tem fundamento essa história, eu recuso, porque eu já criei a minha verdade. Então, mesmo as pessoas sabendo que é verdade, pode todo mundo dizer, eu não tenho ela como verdade. Até a máscara cair, né? Isso é sobre a espiritualidade. Até alguém me provar ao contrário, a minha verdade sempre vai prevalecer. Isso é uma guerra espiritual entre o homem, entre a verdade e a mentira. Porque a mentira sabe que se a verdade entrar no odre dele, no cérebro dele, ele não vai ter mais espaço de agir naquele corpo, de comandar aquela mente. Então, qual é a estatística do mundo espiritual do lado do mal? É querer que o homem viva enganado nas verdades mentirosas que ele cria, né? Quantas pessoas, elas já se depararam que pessoas disseram a mim, eu não quis acreditar. Quando eu descobri que uma pessoa era falsa, era mentirosa, outras já tinham me dito, mas eu não quis acreditar. Por quê? Porque eu criei a minha verdade, onde aquela verdade era uma mentira. E eu só me enganei, perdi tempo, até eu vim descobrir que esse amigo mentia pra mim, era falso comigo. Quanto tempo eu não perdi ouvindo mentiras? É sobre essa briga espiritual que Deus explica aqui. Que o homem tem uma briga espiritual e que existe corpos materiais naturais e corpos espirituais. Entre a verdade e a mentira, há um tempo para você discernir. Há um estudo. E é por isso que o homem ele vive adoecendo e naturalizando tudo e acreditando mesmo que tudo é natural. Tem pessoas que é visível. Quando alguém vem dizer alguma coisa, ela adoece. Dói o corpo todo, ela fica como se levou uma pisa. E ela mesmo reconhece que ela não vem buscando a Deus. E por isso aquelas palavras que o outro disse foi como uma pisa no corpo, né? Por quê? Porque a pessoa estava fraca espiritualmente. Ela não tem essa construção dentro dela. Então, qualquer coisa que alguém vier me dizer vai me abalar. Isso é a ignomania. E o homem, por não entender sobre a espiritualidade, ele naturaliza porque ele é um homem natural. Deus explica. Então, existe o corpo natural e o corpo espiritual. Quando você é um corpo espiritual, você não absorve mais palavras mentirosas. Quando alguém vem falar para mim as mentiras que ele quer, porque geralmente quem vem agredir é quem está atingido. Quem vem me agredir com palavras é quem está sofrendo. É quem está na base da mentira. É quem não está entendendo o que vive. Então ele quer jogar para fora. Ele quer acusar as pessoas. Ele não tem o discernimento. Então, se você também não tem, você vai ser atingido. Por quê? Porque carrega a ignomania. Tem uma oração que fala sobre a ignomania, né? E aí eu fui estudar o que era a ignomania e o que era esse corpo celestial e corpo natural. Então, do mesmo jeito que existe a gente, que é um espírito em um corpo,
Existe também o corpo só espiritual, que são os anjos. Então aqui Deus está explicando de uma guerra no seu corpo. Existe uma guerra natural e uma guerra espiritual, onde um reflete em glórias e outro reflete em doenças. É o homem que tem que estudar como acontece essa briga. Então, quando ele adoece, ele não tem o discernimento. Ele acha que é natural, mas existe aí essa guerra que Deus diz que é espiritual. O homem natural, ele acredita que a guerra dele é sempre com o outro, né? Então, ele, quando fala em inimigo, ele pensa nas pessoas que não gostam. Mas a Bíblia sempre está se referindo no seu inimigo como Satanás. A Bíblia ensina, seu inimigo é Satanás, seu inimigo é espiritual. Então eu tenho que estudar como Satanás age. Então se eu não tenho discernimento, tudo no externo vai me abalar. Então quando me abala, eu reajo. Ou eu brigo e desmascaro a mentira das pessoas para continuar tendo as minhas mentiras como verdades, ou até eu vou chorar, como já aconteceu comigo. E depois que eu estava chorando, eu discerni que eu estava chorando porque eu não queria agredir a pessoa. Eu não queria agredir porque a pessoa que disse uma verdade para mim era uma amiga. Então, na hora que aquela verdade não quis entrar no meu odre, para eu não agredir nem com palavras, porque eu não queria agredir com palavras, eu me magoei, eu fui chorar. Mas depois das minhas lágrimas, eu fui discernir o que realmente eu tinha ouvido. E realmente eu encontrei naquelas palavras um ensino. Quando eu não vou chorar, eu vou acusar as pessoas e desmascarar também, já que você quer ser melhor que eu, e você que fez isso. E você que sabe que quer dar um de santo aqui, mas você também faz isso. Isso é a ignomania. É o transtorno, né? Então quer dizer, o meu espiritual ali, ó, um tá brigando com o outro. O espírito que mente na minha mente e o espírito que fala a verdade. Então, quando eu reajo, eu estou dando glória ao espírito mentiroso continuar. Eu não vou aprender nada com aquilo, porque eu estou defendendo, rebatendo as palavras. É como uma pessoa desesperada, que está louca. Quem está de fora e sabe que é uma verdade, está vendo ali. É verdade, mas ela não quer acreditar o que alguém disse a ela ali. Já aconteceu de eu ver uma pessoa dizendo uma verdade para outra, mas a outra não quer ouvir. Nada que ninguém diga, ela não ouve, porque ela já criou a verdade dela. Quer dizer, a pessoa vive na mentira e acredita na mentira, por não encontrar sobre a espiritualidade que Deus ensina. Depois, com outras experiências, talvez a pessoa vai cair em si que agiu errado lá no passado, né? Quando acontece algo que desmascara realmente que eu agi errado lá atrás. Quando não, eu vivo ali dando vazão ao meu orgulho. Isso é uma briga entre o corpo celestial e o corpo natural, entre o sol e a lua, que Deus está explicando aqui, que é no nosso corpo. Então, o homem natural, que ele naturaliza tudo, ele não aprende com nada que acontece com ele. Nada. Tudo para ele é normal e ele só diz que é um espírito dentro de um corpo porque todo mundo diz. Mas conhecimento, como funciona essa espiritualidade, na verdade, ele quer viver enganado, né? E aí ele está matando o conhecimento do verdadeiro espírito, que ele explica sobre a verdade e sobre a mentira, sobre o mundo natural e sobre o mundo celestial, tá certo? Então eu peço para você que
deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.